Fala galerinha do sétimo ano, tudo bom? Que é o professor Digão com vocês e nós vamos ter mais uma aula de educação ambiental, né? Uma aula que fala muito sobre ecologia, sobre educação ambiental, sobre cultura local, sobre as coisas que estão acontecendo no nosso planeta, no nosso país, na nossa região, no Vale do Ribeira, na Ilha Comprida, no nosso município. E hoje nós temos uma aula um pouquinho diferente, nós temos uma aula, como você está vendo aí na tela, nós vamos falar sobre água. Na verdade, nós vamos falar um pouco sobre o sistema de abastecimento de água, que é muito importante, né? Para todos os povos, para todas as cidades, né? Nós sabemos que se não for água potável, o ser humano aí, ele não sobrevive, né? Então nós vamos falar um pouco sobre o sistema de abastecimento de água. Você sabe como funciona o sistema de abastecimento de água no seu município? E essa aula é exatamente para isso. Você vai conhecer um pouco sobre o sistema de abastecimento de água aqui no nosso município e também aí nos outros municípios. Na verdade é tudo parecido, tá? Aproximadamente, só para a gente entender um pouquinho, aproximadamente 70% da superfície terrestre é totalmente coberta de água, tá? Só que somente mais ou menos 2,5% dessa água, vocês estão vendo aqui no gráfico, aqui, ó, se eu aumentar para vocês, ó, 2,5% somente é água doce. O resto nós estamos falando de água salgada, né? 97,5% é água salgada. E desses 2,5%, nós temos esse outro gráfico aqui, ó. Dos 2,5% vai sair esse outro gráfico aqui de cima aqui, né? Tá vendo aqui? Olha só. Desses 2,5%, 69,8% são as calotas polares, são águas congeladas. Essa partinha verde aí, né? São as águas subterrâneas, 29%. Estou falando desses 2,5% que a gente tirou aquela fatia e agora nós formamos aqui outros 100%. Essa parte 0,3% são os rios e lagos, que é exatamente o que o homem usa para quê? Para o abastecimento de água, né? Usa a parte subterrânea também, usa um pouco. Tem países que tiram o sal do mar para usar. E nos lugares onde nós não temos o sistema de abastecimento de água, é feito o quê? É feito os poços artesianos, né? Essa água, queridos, é encontrada na natureza de diversas formas, como nós vimos, né? Mas a água que vem da própria natureza, da chuva, as águas dos rios, ela não é considerada própria para o consumo. Mesmo a chuva, quando ela cai no solo, ela por si própria já tem algumas impurezas, tá? Mas quando ela cai no solo, ela absorve ainda mais substâncias impuras ainda, alterando ainda mais a qualidade dessa água, tá? Para ser considerada uma água própria para o consumo, é necessário que nós temos que entender alguns requisitos, né? Se tiver alguma substância que altera o padrão da água potável, ela é considerada já poluída. Nós vemos aí, olha que legal, o sistema de tratamento de água, né? Os sistemas que nós temos aí, das hidrelétricas, né? Das represas. Eu coloquei umas fotos bem legais para vocês verem a magnitude desses empreendimentos que são feitos aí para represar a água, para depois aí fazer com que funcione, né? Da água está se fazendo a luz aí, né? As hidrelétricas, as represas. Depois tem os abastecimentos de águas que são bem legais, tá? Olha só, em locais onde não existe o sistema de abastecimento, eu falei para vocês que tem lá os poços artesianos, né? Um sistema de abastecimento de água, ele consiste num conjunto de obras muito grande, equipamentos, serviços, e eles têm o objetivo de levar água potável, né, até o nosso uso, até o nosso consumo, para indústrias, para as casas, para os serviços públicos, entre outros. Olha que legal, mas essa foto aqui, olha que coisa linda, né? A potência dessa água, né? Então, a água potável, ela traz o que para nós? Traz saúde, traz bem-estar,
traz também uma certa tranquilidade, né? Imagina se você tivesse que buscar água num rio, né? Nós não precisamos fazer isso. Você abre a torneira aí na sua casa e você tem água, né? Ou você, de repente, compra água para beber. Eu, no caso, eu compro água para beber, né? Água filtrada. Mas tem gente que toma água da torneira. Eu não aconselho, mas a água já é potável, né? Já é própria para o consumo. O tratamento de água tem muitas funções sociais importantes, tá? Nós achamos que a água é simplesmente para a saúde, mas não. Nós sabemos que a água ela é para várias coisas sociais. Aqui eu fiz um esqueminha aqui, ó, do abastecimento de água, tá? Ali, ó, tá vendo? Se você for ver aqui no riozinho aqui, ó, deixa eu pôr para você na tela aqui. Ó, a captação de água, daí ela vai, né, para uma estação elevatória de água aqui. Aí, através da adutora de água bruta, ela vai aqui para esse outro sistema aqui, né? Depois ela vai para um outro reservatório de água. Então eu vou falar para vocês mais ou menos o que está acontecendo aqui, olha. Ela está indo ali, primeiro ela tá saindo do rio, ela está indo para um sistema de tratamento. Do sistema de tratamento ela está indo para um reservatório. Saindo do reservatório, ela está indo para uma outra estação de tratamento. Aí depois ela vai para a rede. O que é aquela redezinha ali, aquele quadriculado? É para onde vai ali depois para as casas, né? Para todas as casas, para as indústrias. Olha só, nós temos, através do tratamento de água, nós temos alguns aspectos muito importantes para a nossa sociedade, né? O primeiro aspecto importante, enquanto você vai vendo aí o sistema de tratamento de água e como funciona, nós temos que saber que a principal função do tratamento de água é para prevenir doenças, para implantar hábitos higiênicos na população, facilitar também a limpeza pública, propiciar conforto, bem-estar, como eu falei para vocês. E isso vai causar o que no ser humano? A expectativa de vida vai aumentar, né? Isso são os aspectos sanitários sociais, vamos chamar assim, né? E o tratamento de água ela tem muitas funções sociais importantes, mas para isso nós vamos dividir em dois aspectos. Esses que eu falei agora são os aspectos sanitários sociais. Agora eu vou falar um pouco sobre os aspectos econômicos, tá? Onde que a água entra na economia? A água entra na economia na questão de aumentar a vida média, ou seja, a redução de mortalidade, a redução de doenças, ou seja, aí a pessoa não gasta com remédio, né? Facilitar a instalação de indústrias, facilitar a proteção de mananciais, facilitar o controle da qualidade de água, facilitar as economias das indústrias, das empresas. Então, a água tem um aspecto econômico muito importante, né? Nós já estamos terminando nossa aula. Essa aula é rapidinho, tá? Depois eu queria que você fosse lá no texto. No texto nós sabemos que tem muito mais coisa para você. Mas antes da gente terminar essa aula, eu queria voltar um pouquinho, só aqui, ó, para você entender um pouquinho mais, né? Esse sistema de abastecimento de água ele é formado por diversas unidades, né? Como nós podemos ver. Então, primeiro vem do manancial depois vai para a captação, da captação vai para a adução, o tratamento, o reservatório, rede de distribuição e aí, por último, eu esqueci de falar ali, ó, tem o ramal domiciliar. O ramal domiciliar é justamente onde vai para sua casa, né? E o manancial, o que é? O manancial nada mais é a fonte de onde se retira a água, o rio ali, o lago, né? A captação consiste nos equipamentos de instalação ali, que se retiram a água do manancial e joga para o sistema de abastecimento. A adução é a tubulação em si, né? O tratamento é o tratamento completo de água. O reservatório que tem a finalidade de armazenar a água, né? O seu objetivo é atender as demandas de emergência, manter uma pressão constante nas redes e atender a uma variedade de consumo. Ou seja, fica ali reservado. Se tiver uma emergência na cidade, tem uma água guardada, né? Se tiver algum problema na captação,
na adução ali, quebra algum cano, a cidade ela tem ali uma reserva, tá igual a caixa d'água na sua casa, né? E depois a rede de distribuição que a gente conhece aí pelas ruas, aqueles tubos que tem aí por baixo da rua, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho que falar mais alguma coisa aqui para vocês. Basicamente é isso, tá? O sistema de tratamento de água, a estação, igual aqui no caso nosso é a Sabesp, né? Tem outros lugares que são outras empresas. Ele trabalha por várias fases, né? Fases que vai cuidar da água, oxidação, coagulação, que mais? Decantação. Depois você vê com mais calma lá no texto, tem tudo certinho assim, que eu enumerei para vocês lá, filtração. Daí depois tem a correção de pH da água para a água ser ácida ou alcalina, tá? Mas era só isso que eu queria falar para vocês. Esse é basicamente o começo das nossas aulas aí. Nós vamos falar um pouco sobre água, né? Aqui tem um outro sistema de tratamento, só que num outro tipo de desenho, tá vendo? Adução, aqui é um caninho, né? Ó, depois vai para o sistema ali pro primeiro quadradinho aqui em cima aqui, ó. Né? Ó, loculação, decantação, filtração. Tá vendo que legal, ó? Aí o carvão ativo vai filtrar a água. E aí depois vai para as redes, ó, a adutora lá no cantinho, no seu cantinho direito, e depois vai para a rede de distribuição. Tudo bem? Obrigado por participar dessa aula. Um abração do professor Digão para vocês aí. Essas aulas de educação ambiental é muito importante para a gente. Eu tenho certeza que nós vamos ter mais aulas legais aí, tá bom? Um abraço, valeu!